Em 1886, um homem caminhava por uma colina aparentemente comum na África do Sul. Ele não sabia que estava pisando sobre 40% de todo o ouro já extraído na história da humanidade. O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente sua visão sobre riqueza, poder e exploração. Porque essa descoberta não apenas criou a cidade mais rica da África, ela literalmente financiou guerras mundiais, construiu impérios e escravizou milhões. Prepare-se para conhecer a história mais brutal e fascinante de como 50 quilômetros de terra africana mudaram o destino do mundo inteiro. E se você ficou intrigado com essa história, imagine o que mais você vai descobrir aqui no canal. Então deixa aquele like para me ajudar a contar mais histórias africanas incríveis. Para entender o impacto devastador desta descoberta, precisamos voltar à África do Sul de 1880. O país estava dividido entre colônias britânicas, repúblicas boeres e reinos africanos nativos. A região do Transvaal era considerada um território pobre, habitado principalmente por fazendeiros boeres, descendentes de holandeses e comunidades africanas que ali viviam há séculos. As tribos Ndebele, Zulu e Soto tinham uma relação ancestral com a terra que ia muito além da simples ocupação. Eles veneravam as montanhas como sagradas, sem imaginar que guardavam o maior tesouro aurífero da terra. Os boeres, refugiados da colonização britânica no Cabo, haviam estabelecido suas fazendas de gado e agricultura de subsistência nessa região aparentemente estéril. Falavam afrikaans, praticavam um calvinismo rigoroso e sonhavam apenas com a independência dos britânicos. Suas casas simples de adobe pontilhavam a paisagem árida, contrastando com as aldeias circulares dos povos africanos nativos. Ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que sob aquela terra aparentemente sem valor se escondia uma fortuna que mudaria o equilíbrio mundial. Mas antes de revelarmos como tudo mudou, você precisa entender uma coisa fundamental. Esta não é apenas uma história sobre ouro. É sobre como a ganância europeia transformou riqueza africana em miséria africana. É sobre como um metal brilhante se tornou correntes invisíveis que até hoje prendem um continente inteiro. George Harrison. Esse é o nome do homem que mudou a história. Em março de 1886, este prospector australiano estava caminhando pelas colinas de Witwatersrand quando tropeçou em algo que brilhava na luz do entardecer. Harrison havia chegado ao Transvaal apenas alguns meses antes, como tantos outros aventureiros que perseguiam rumores de riqueza mineral. Era um homem simples, de mãos calejadas pelo trabalho duro, que havia deixado sua terra natal em busca de uma oportunidade que nunca chegara. Mas aqui está um fato que poucos conhecem. George Harrison não foi o primeiro a encontrar ouro ali. Comunidades africanas locais conheciam e utilizavam o metal há séculos. Os Tswana tinham técnicas ancestrais de mineração, passadas de geração em geração. Eles extraíam o ouro com ferramentas rudimentares, derretiam-no em fornos de barro e criavam ornamentos que não apenas decoravam, mas conectavam o povo com os ancestrais. A diferença fundamental? Eles o viam como um presente sagrado da terra, não como uma maldição que devastaria suas vidas. Os métodos tradicionais eram sustentáveis, respeitosos. Pequenas quantidades extraídas com cuidado, sem destruir o equilíbrio natural. O ouro africano alimentava redes comerciais que se estendiam até o Oceano Índico, onde mercadores árabes e persas trocavam especiarias e tecidos pelos metais preciosos africanos. Era um comércio milenar, equilibrado, que enriquecia sem escravizar. A notícia da descoberta de Harrison se espalhou como fogo pela pradaria. Telégrafos zumbiam dia e noite, navios a vapor aceleravam suas partidas dos portos europeus,
e caravanas de carroças começaram a convergir para Witwatersrand, de todos os cantos da África Austral. Em apenas 2 anos, a população de Joanesburgo saltou de 0 para 100 mil habitantes. Imagine, uma cidade inteira brotando do chão em 24 meses, como um cogumelo gigante após a chuva. Mas aqui está o detalhe crucial que ninguém te conta. 90% dessa população explosiva eram trabalhadores africanos que vinham de toda a região, atraídos pela promessa de trabalho remunerado. Eles chegavam caminhando centenas de quilômetros, carregando apenas suas ferramentas básicas e a esperança de sustentar suas famílias. Vinham dos reinos Zulu, das terras Xhosa, das montanhas do Lesoto, homens jovens e fortes que deixavam para trás suas esposas, filhos e anciãos, prometendo voltar ricos em alguns meses. Eles não sabiam que estavam entrando em um sistema diabólico que os transformaria em escravos modernos. Não sabiam que suas forças e vidas seriam moídas para extrair riqueza que jamais tocariam. Chegavam livres e descobriam-se prisioneiros de um sistema que os reduzia a números em planilhas de empresas europeias. Os primeiros meses foram caóticos. Tendas de lona e barracos de madeira se espalhavam sem planejamento, criando um labirinto urbano onde conviviam aventureiros americanos, engenheiros ingleses, comerciantes alemães e milhares de trabalhadores africanos. Era uma Babel moderna, onde dezenas de idiomas se misturavam no ar empoeirado, mas onde apenas uma língua importava, a do dinheiro. Prepare-se para estes números que vão estremecer sua compreensão da realidade. O complexo de Witwatersrand contém mais de 1,7 bilhão de onças de ouro. Para você ter uma dimensão real dessa quantidade, isso representa mais ouro do que existe em todos os bancos centrais do mundo combinados. Se empilhássemos todo esse ouro em barras padronizadas, formaríamos uma torre de 300 metros de altura, mais alta que a Torre Eiffel. A cada ano, apenas nos primeiros 20 anos após a descoberta, saíam das minas de Witwatersrand aproximadamente 200 toneladas de ouro puro. Isso equivale ao peso de 40 elefantes africanos adultos, extraídos anualmente das entranhas da terra africana. Mas aqui está o dado mais chocante de todos. Apenas 1% dessa riqueza astronômica ficou com os africanos nativos. Apenas 1%. O resto, 99%, fluiu diretamente para a Europa e América do Norte, alimentando impérios e financiando a industrialização do mundo desenvolvido. Para contextualizar melhor essa pilhagem, considere que uma única mina sul-africana produzia mais ouro em um ano do que todo o resto do mundo combinado. A produção anual de Witwatersrand superava a produção histórica acumulada da Califórnia, do Klondike e da Austrália juntas. Era como se a natureza tivesse concentrado séculos de formação geológica em algumas dezenas de quilômetros quadrados de solo africano. O ano de 1886 marca não apenas a descoberta do ouro, mas o nascimento do sistema mais brutal e sofisticado de exploração racial já documentado na história moderna. As autoridades coloniais não perderam tempo em criar uma legislação específica e cirúrgica para garantir que africanos jamais pudessem se beneficiar de sua própria riqueza ancestral. Foi uma engenharia social perversa, desenhada nos gabinetes de Londres e implementada com precisão militar no solo africano. O Glen Grey Act de 1894 foi a peça central dessa arquitetura da opressão. Esta lei diabólica forçou milhões de africanos a abandonar suas terras ancestrais, terras onde seus antepassados haviam vivido por milênios. Imagine a cena: famílias inteiras sendo expulsas de suas casas, anciãos sendo forçados a deixar os túmulos de seus pais, crianças perdendo para sempre a conexão com suas raízes. O objetivo era cristalino: criar um exército desesperado de trabalhadores sem alternativa para as minas.
A lei estabelecia que africanos só poderiam viver em reservas designadas, pequenas e inférteis, incapazes de sustentar suas populações. Era um cálculo matemático frio. Terra insuficiente significava fome. Fome significava desespero. Desespero significava mão de obra barata. Transformaram deliberadamente agricultores prósperos em mendigos urbanos, forçados a vender sua força de trabalho para sobreviver. Simultaneamente, outras leis proibiam africanos de possuir propriedades em áreas urbanas, de exercer profissões qualificadas, de formar sindicatos ou de negociar salários. Era um sistema totalitário disfarçado de economia de livre mercado, onde uma raça tinha todos os direitos e outra, nenhum. Eles chamaram elegantemente de Compound System, um eufemismo refinado para campos de trabalho forçado que funcionavam como prisões a céu aberto. Trabalhadores africanos eram literalmente trancados em alojamentos superlotados, cercados por arame farpado e guardas armados, separados de suas famílias por meses ou anos consecutivos. Eram dormitórios coletivos, onde 50 homens dividiam espaços menores que uma casa comum, sem privacidade, sem dignidade, sem humanidade. Escute este depoimento arrepiante de um trabalhador das minas, registrado em 1902. Eles nos tratavam como gado. Acordávamos às 4 da manhã com o som de apitos estridentes. Trabalhávamos 12 horas no subsolo respirando poeira e medo. E à noite éramos trancados como criminosos. Não podíamos sair, não podíamos receber visitas, não podíamos sequer olhar para o céu por mais de alguns minutos. Era a voz de Mpho Mogatle, de 23 anos, que morreu de silicose pulmonar 6 meses depois de dar esse depoimento. As estatísticas são aterrorizantes. A taxa de mortalidade nas minas chegava a 20% ao ano. 20%. Isso significa que a cada 5 trabalhadores africanos que desciam ao subsolo, um nunca mais subia vivo. Morriam de acidentes, de doenças pulmonares, de exaustão, de desnutrição. Seus corpos eram enterrados em valas comuns, sem nome, sem cerimônia, sem dignidade. Mas a produção nunca parou, nem por um dia, nem por uma hora. O sistema era tão eficiente em sua crueldade que se tornou modelo para outros países. Visitantes vinham da América, da Austrália, do Brasil, para estudar como extrair máximo lucro de trabalhadores não brancos. Witwatersrand não exportava apenas ouro, exportava tecnologia de opressão. Enquanto africanos morriam no subsolo, homens como Cecil Rhodes construíam impérios financeiros que rivalizavam com nações inteiras. Rhodes, um inglês doentio que chegou à África para tratar tuberculose, transformou-se no homem mais poderoso do continente. Sozinho, ele controlava 90% da produção mundial de diamantes e 40% do ouro sul-africano. Sua empresa, a De Beers, ainda hoje domina o mercado mundial de diamantes, mas Rhodes era apenas um entre vários magnatas que se alimentavam do sangue africano. Barney Barnato, Alfred Bate, Julius Werner, nomes que poucos conhecem, mas que controlavam mais riqueza que muitos países europeus. Eles viviam em palácios em Londres e Cidade do Cabo, enquanto os homens que geravam sua fortuna morriam de fome em barracões infectos. A cada ano, uma frota de navios carregados de ouro partia dos portos de Durban e Cidade do Cabo, rumo a Londres, Liverpool e Southampton. O valor transportado anualmente, equivalente a 50 bilhões de dólares atuais. 50 bilhões. Para você entender a dimensão, isso era mais que o PIB da maioria dos países africanos hoje. Era riqueza suficiente para desenvolver todo um continente, mas que fluía exclusivamente para fora, deixando apenas pobreza e morte em seu rastro. Os lucros eram obscenos. Uma ação da Anglo American Corporation, comprada por £1 em 1890, valia 500 libras em 1900.
Investidores europeus enriqueciam da noite para o dia, enquanto os verdadeiros produtores da riqueza não recebiam nem migalhas. Era vampirismo econômico em escala industrial. A riqueza de Witwatersrand era tanta que provocou a guerra mais sangrenta da história africana até aquele momento. A Guerra Anglo-Boer de 1899 a 1002 não foi uma guerra sobre nacionalismo ou independência. Foi uma guerra fria e calculada sobre quem controlaria as minas de ouro. Os britânicos não podiam tolerar que fazendeiros boeres controlassem tamanho tesouro, enquanto os boeres sabiam que entregar as minas significava entregar sua única chance de independência econômica. O que se seguiu foi uma carnificina de proporções bíblicas. Os britânicos desenvolveram táticas que seriam copiadas pelos nazistas décadas depois. Campos de concentração para civis, terra arrasada, fome sistemática como arma de guerra. O resultado foi 28 mil civis boeres e africanos mortos em campos de concentração britânicos. Mulheres, crianças, idosos, todos sacrificados no altar do ouro. Emily Hobhouse, uma corajosa ativista inglesa, documentou as condições horríveis, famílias inteiras amontoadas em tendas pútridas, crianças morrendo de desnutrição a centenas por dia, mulheres sendo forçadas à prostituição para conseguir comida. Suas fotografias chocaram o mundo, mas não pararam a máquina de guerra britânica. Quando a guerra finalmente terminou, os britânicos haviam gasto 200 milhões de libras, uma fortuna astronômica para a época. Mas era um investimento. O controle das minas de ouro renderia muito mais nas décadas seguintes. Era matemática imperial. Vidas africanas e boeres valiam menos que pepitas de ouro. O ouro de Witwatersrand não apenas enriqueceu indivíduos, ele financiou a própria modernidade ocidental. Ferrovias europeias, arranha-céus americanos, a expansão do Império Britânico, a industrialização alemã, tudo construído com ouro africano, extraído por mãos africanas que jamais viram um centavo de lucro. Londres se tornou o centro financeiro mundial porque controlava 70% do ouro mundial. O pound sterling dominou a economia global por um século inteiro, graças exclusivamente ao ouro sul-africano. Entre 1890 e 1914, Witwatersrand produziu ouro suficiente para sustentar o padrão ouro internacional. Isso significa uma coisa assombrosa. A economia mundial inteira literalmente dependia de trabalhadores africanos escravizados. Cada transação comercial, cada investimento, cada empréstimo internacional tinha como lastro o suor e o sangue de mineiros africanos. Durante as duas guerras mundiais, o ouro sul-africano financiou o esforço de guerra aliado. Winston Churchill declarou abertamente: sem o ouro sul-africano, não poderíamos vencer Hitler. A ironia é brutal. Africanos escravizados financiaram a luta contra o fascismo europeu, enquanto viviam sob um sistema igualmente fascista em sua própria terra. Em 1948, o Partido Nacional Sul-Africano formalizou o apartheid. Mas poucos sabem que esse sistema não foi criado por racismo ideológico. Foi criado especificamente para manter o controle sobre as minas de ouro. Um trabalhador branco ganhava 20 vezes mais que um trabalhador negro fazendo exatamente o mesmo trabalho. Essa diferença salarial não foi acidental ou cultural. Foi matematicamente planejada para maximizar os lucros das mineradoras internacionais. Mas os africanos nunca aceitaram passivamente essa exploração sistêmica. Greves selvagens, sabotagens coordenadas, revoltas sangrentas, a resistência nunca parou, nem por um dia. O ANC, Congresso Nacional Africano, nasceu em 1912 como resposta direta à exploração mineira. Seu primeiro presidente, John Dube, era filho de um trabalhador das minas que morreu de silicose. Um jovem advogado chamado Nelson Mandela
começou sua luta política defendendo direitos dos trabalhadores das minas de ouro. Sua primeira causa judicial foi contra uma mineradora que se recusava a pagar indenização às famílias de trabalhadores mortos. A conexão entre Mandela e Witwatersrand não é coincidência, é causalidade histórica direta. Hoje, mais de um século depois da descoberta, Joanesburgo é oficialmente a cidade mais rica da África. Seus arranha-céus brilham no horizonte, seus shopping centers rivalizam com os de Nova York, sua bolsa de valores movimenta bilhões. Mas também é a cidade mais desigual do planeta. A riqueza ainda está concentrada nas mesmas mãos brancas de sempre, enquanto a maioria negra sobrevive na pobreza extrema nas townships que circundam a cidade dourada. A África do Sul possui as maiores reservas de ouro remanescentes do mundo, mas 27% da população vive com menos de $2 por dia. Essa é a herança maldita de Witwatersrand, um país que deveria ser o mais rico do mundo, mas que se tornou um dos mais desiguais, porque sua riqueza nunca pertenceu ao seu povo. Witwatersrand criou o que economistas chamam de maldição dos recursos naturais, o fenômeno pelo qual países ricos em recursos minerais permanecem pobres e instáveis. República Democrática do Congo com seus diamantes, Angola com seu petróleo, Nigéria com seu gás natural, todos seguem o modelo estabelecido em Witwatersrand. Riqueza abundante, pobreza extrema. Mesmo hoje, neste exato momento, 80% do ouro sul-africano é exportado bruto para ser refinado na Europa e na Ásia. A África produz toda a riqueza, mas não agrega nenhum valor. O padrão colonial estabelecido em 1886 continua intocado: extrair, exportar, empobrecer. O ouro sai, a pobreza fica. A história de Witwatersrand é a história da África moderna condensada em algumas décadas. Uma terra inconcebivelmente rica, transformada em continente pobre através da exploração sistemática, científica, deliberada. Não foi acaso, não foi má sorte, não foi falta de capacidade, foi projeto imperial executado com precisão cirúrgica. Mas conhecer essa história é o primeiro passo essencial para mudá-la. Por isso, se este vídeo abriu seus olhos para uma realidade que você não conhecia, compartilhe com alguém que precisa saber disso também. E se inscreva no canal, porque temos muito mais histórias africanas que o mundo precisa conhecer. Histórias que foram deliberadamente apagadas dos livros de história ocidentais. A próxima vez que você vir ouro em uma vitrine, lembre-se: cada grama carrega o suor, o sangue e as lágrimas de trabalhadores africanos que nunca viram a cor da riqueza que criaram com suas próprias mãos. Cada barra de ouro é um monumento silencioso à maior pilhagem da história humana. A pergunta que fica ecoando é: se a África tem tanta riqueza natural, por que continua sendo vista como um continente pobre e dependente? A resposta está na continuação dessa mesma história de exploração sistemática que começou em Witwatersrand e nunca terminou.